Ei Brasil! Meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês com muita alegria o último capítulo do livro Matemática, Compreensão e Prática. Se você não tem o livro, abaixa ele na internet ou pega na escola que você estuda, tudo bem? Eu vou deixar os dados do livro debaixo do vídeo. Hoje nós vamos aprender o capítulo número 12, o último capítulo da unidade 4, que vai da página 219 a 237. O título da aula hoje é Gráficos Estatísticos. Tá bom? E antes de começar a aula, eu gostaria de falar para vocês que essa apresentação que eu fiz no começo da aula foi uma forma de incentivar você realmente a viver, tá bom? Porque setembro é o mês da vida, tá certo? Se ame, a sua vida é bela. Eu gostaria de deixar esse recadinho para você, já que a gente está no final de setembro e esse mês a gente fala sempre do Setembro Amarelo, né? É um mês que previne o suicídio. Não sei se vocês sabem, todo dia morrem 32 pessoas no Brasil e a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Isso não pode continuar assim. Vamos mudar esse quadro? Só depende de você, tá bom? Então, uma apresentação de dados é o quê? Eu posso fazer uma apresentação de dados através de uma tabela, de pesquisa, de questionário. É a pesquisa que a gente viu no capítulo anterior, tá? Estatística. Nesse caso aqui eu vou fazer uma distribuição de frequência. A frequência absoluta é o número de vezes que o valor aparece. Já estão na ordem crescente. Se ele estivesse todo fora de ordem, eu teria os dados brutos. Como eu coloquei na ordem aqui, eu tenho uma distribuição de frequência, tá bom? Eu queria lembrar que na aula anterior eu falei muito disso, né? Aqui nós temos a variável estatística, tá? Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Aqui mexe com a qualidade, aqui mexe com o número. Como aqui nós temos números, aqui nós temos uma quantitativa. Discreta. O que é discreta? O número não tem vírgula, olha para você ver. Contínua vai ter vírgula. E a qualitativa a gente vai ter a ordinal, né, que segue uma ordem, e a nominal, que não segue uma ordem, tá bom? Aí, gente, o que eu queria falar para vocês? Eu vou começar a explicar uma coisa muito interessante aqui. Nós vamos aprender hoje um negócio que chama classe. Classe é o mesmo que intervalo de número real. Por exemplo, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu separei aqui do 1 ao 6, do 6 ao 12, do 12 ao 18, do 18 ao 24, do 24 ao 30. Deu certinho, olha para você ver. 6 números em cada um, tá? Então, o que nós vamos pensar? Do 1 até o 6, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 números, daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês. Eu quero te explicar que quando você tiver essa notação aqui, ó, 1, tracinho e reta, 1 entrou no intervalo, que isso aqui é um intervalo de número. O 6 não vai entrar. O 6 vai entrar aqui, vai até o 11,99. O 12 não vai entrar aqui. Na terceira linha, o 12 entra, o 18 não entra. Na quarta linha, o 18 entra, vai até o 23,99, o 24 vai entrar aqui. O que significa? Ó, aqui, o valor da esquerda, no caso 24, está incluso na classe. O da direita, não. Ó, classe é o intervalo de números reais. Então, eu coloquei aquele exemplo que eu peguei do 24 até o 30. Significa que o 24 faz parte dessa reta e o 30 não faz. O número aqui vai chegar até o 29,99. Só que eu posso escrever isso aqui de outra forma, olha para você ver. Isso aqui é um outro jeito de escrever isso aqui, ó. Você vai colocar o cochete virado a favor do 24, significa que o 24 faz parte. Vírgula, o 30 e o cochete contra o 30, significa que o 30 não faz parte. Isso chama intervalo. Eu posso representar essa mesma coisa numa reta numérica. Quando a bolinha estiver fechada, significa que o 24 faz parte do intervalo, tá? Eu estou numa reta numérica. É a mesma coisa de falar 24 aqui, 24 aqui. Aí eu vou com vermelho aqui, que seriam os números 25, 26, 27, até chegar no 29,99. O 30, quando a bolinha estiver aberta, significa que ele não faz parte do intervalo. E a última forma de representar isso aqui é o que a gente chama de propriedade. X pertence aos reais, porque eu não estou falando de números reais. O X é esses números todos que estão aqui. São tantos números que você não consegue contar, por isso que a gente fala que é real. Tá? Tá o quê? O X não está entre 24 e 30, ó. Significa que o X é maior ou igual a 24, porque o 24 pode entrar, maior ou igual a ele, e o X vai ser menor do que 30, porque ele chega pertinho do 30, tá? Aí eu gostaria que você olhasse aquela tabela de novo para mim e perceba uma coisa. Eu marquei do 1 até o 6, né? Significa que o 1 vai entrar e o 6 não pode entrar aqui, ele vai entrar aqui embaixo, ó. Então, na segunda classe, tá? Aqui nós temos 5 números do 1 até o 5,99. Do 6 até o 11,99 nós temos 9.
Do 12 até perto do 18 nós temos 6, 6 e 6. Vai dar 32 no total. Esses números aqui, por exemplo, repete 5 vezes do 1 até o 5,9. Do 6 até o 11, alguma coisa, tem 9 números. Pode repetir ou não, é só você olhar na tabela. Esses números chamam frequência absoluta. É a quantidade de vezes que o número se repete, tá bom? Agora, a soma de todas as frequências absolutas, a gente vai ter o que a gente chama de frequência total, tá bom? E o que é a frequência relativa? Chamado de FR. Vou falar para vocês aqui, ó. Frequência relativa é você pegar a frequência absoluta que você deseja e dividir pelo total. No caso aqui seria 32. Eu escolhi, por exemplo, imagina que isso aqui seja gramas de comprimido que uma pessoa pode tomar. De 1 a 5,9 gramas, de 6 a 11,9 gramas. E aqui é a frequência absoluta. Eu quero descobrir qual que é a frequência dessas pessoas que tomam remédio de 1 grama a 5,9. Vai ser 5 dividido por 32. 0,15625, aproximadamente 15%. Vocês vão fazer para mim a página 222, número 1. Agora a gente vai falar dos tipos de gráfico, tá bom? Gráfico apresenta dados de uma pesquisa. Gráfico de segmentos, tá? Chamado também de gráfico de linhas. Eu coloquei aqui um exemplo que está no livro, falando dos barris e dos anos. O que a gente percebe aqui? Na medida que o ano está aumentando aqui a venda, por exemplo, de barris está caindo, depois ela sobe, depois ela cai um pouquinho, sobe de novo. Podia ficar constante também, olha para você ver. Então esse aqui vai ser o gráfico de linha, tá bom? Dá uma lida no livro que você vai entender melhor as características dele. Quando você olha para o coronavírus, por exemplo, a televisão mostra quando está subindo, quando está descendo. Então, cada tipo de gráfico serve para alguma coisa. Às vezes você vai precisar desse aqui para explicar um fato, ou desse segundo aqui que é o gráfico de barras, tá? Que pode ser na vertical, horizontal. Olha para você ver. Esse gráfico aqui, as barras estão na horizontal. Aqui as barras estão na vertical. Aqui nós temos barras múltiplas, aqui nós temos barras separadas. Aqui eu estou dando um exemplo do ano e barris, tá vendo? Por exemplo, ó, o ano aqui, à medida que ele vai aumentando, os barris aqui estão maiores. Olha para você ver. Aqui é a mesma coisa, aqui a gente pode ter o ano e os barris. Sempre quando você tiver um gráfico, você vai olhar aqui o nome dele aqui no eixo vertical e o nome dele aqui no eixo horizontal. Lembrando que para cá está aumentando, por exemplo, e para cá está aumentando. Tudo bem? Então agora a gente vai falar do terceiro e último tipo de gráfico apresentado no livro, é o gráfico de setores, tá bom? Também conhecido como gráfico de pizza. Pizza por quê? Porque ele é dividido em fatias. Aqui nós temos, por exemplo, um exemplo que eu tirei do livro, que está falando do futebol feminino nas Olimpíadas. A Alemanha ganhou esse tanto de medalha, a Noruega esse tanto de medalha e os Estados Unidos esse tanto de medalha. Pelo gráfico você vê que os Estados Unidos ganhou a maior fatia. A Alemanha ganhou uma medalha, os Estados Unidos ganhou 4 medalhas e a Noruega ganhou uma medalha. Então o número da Alemanha e da Noruega é o mesmo. 16,7%, 16,7% e os Estados Unidos ganhou 66,6%. Como você sabe fazer essa conta? Pensa comigo. O total aqui não são 6 medalhas? Ok. Então, se eu pegar aqui uma medalha e dividir por 6, vamos ver quanto que vai dar. E 4 medalhas dividir por 6. Medalha e dividir para 6, você vai encontrar, né, a probabilidade, ó, 0,16666, que é 16,7% aproximadamente. 4 medalhas num total de 6, que a gente aprendeu isso aqui na aula de probabilidade, né? Você vai ter 0,666, 66,6%, tá bom? E o total sempre vai ter de fechar com 100%. Faz a página para mim, 225, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou falar para vocês, para terminar a aula, um pouquinho de cartograma, tá? Que está dentro da matéria de cartografia. Cartograma é um mapa esquemático por meio de figuras. Pode ser uma bolinha, um traço, um triângulo, tá? Representa a área. Áreas geográficas ou políticas. Coloquei um mapa aqui mais ou menos parecido com o dos Estados Unidos, né? O que acontece na área política, econômica, social, reflete no mundo, tá bom? Então, eu não vou explicar muito isso aqui, porque isso aqui é mais da área de geografia, né? Eu sou da matemática, mas a única coisa que eu quero falar para vocês aqui é da densidade demográfica. Densidade é a quantidade de habitantes que você tem pela área ocupada. Por exemplo, imagine que aqui nessa sala de aula agora, né, tem só eu dando aula para vocês. E tem uma área aqui enorme, então a densidade vai ser baixa, porque é um habitante por uma área grande. Agora, se entrar 50 alunos aqui dentro dessa sala
vai ficar 50 para uma área pequena, porque o 50 vai se tornar área pequena. Então a densidade demográfica fica grande, tá bom? Então a densidade demográfica é o número de habitantes pela área ocupada. Lá na química, a densidade química é a massa dividida pelo volume, tá bom? No programa, utilizam-se figuras relacionadas ao assunto em estudo para representar quantidades. Por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, os veículos produzidos, né, durante os meses, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Aqui, por exemplo, ó, o carro, ele é o assunto que está em jogo aqui em estudo. Então, aqui no mês de janeiro, eu produzi, por exemplo, um carro, tá? Aqui no mês de janeiro, fevereiro, março, eu produzi 3, abril 4. Então, vai ter desenho. Eu já vi com coração, tá bom? Com balinha, tá? Então, esse gráfico tem desenho, vai representar pictograma, tá bom? Você faz a página 228, 229, número 1, 3 e 4. Então, para terminar nossa aula, a gente vai falar da escolha de um gráfico, tá bom? Como que você escolhe um gráfico? O gráfico, ele veio para apresentar de forma clara, simples e precisa o comportamento dos dados obtidos de uma pesquisa estatística, tá? Um gráfico tem de ter coerência, né? Informar algo, tá? Em função de alguma coisa. Tem de ter consistência, forma exata, sem rodeios. Ele veio para isso. Por exemplo, o coronavírus, se você parar para pensar, o coronavírus, assim, se não existisse estatística, como é que a gente estaria agora sem enxergar um vírus que é tão pequenininho, a gente ia começar a entender como se ele está aumentando ou diminuindo. Quem fala pra gente que está crescendo, se está caindo, se vai aumentar ou diminuir, não é 100%, mas é quase 100%, porque a estatística tem como provar isso, com margem de erro de 5% para mais ou para menos, então praticamente vai dar sempre certo quando você pega muita gente, tá? Que é a população, para você fazer a pesquisa. Quanto mais gente para você pesquisar, melhor, tá bom? Partes com relação ao todo. Que gráfico você vai usar aqui? O gráfico de setor, que é o gráfico de Pitts, que geralmente você vai pegar a fatia em relação ao total, vai dar porcentagem, fração. Quando você quiser estudar a evolução de alguma coisa, você vai trabalhar com gráfico de linhas ou colunas. Inclusive o coronavírus, você pode ver na televisão que o tempo todo o jornal passa os gráficos de linha pra gente, se está aumentando, se está diminuindo, tá bom? Comparar variáveis, né? Você vai usar o gráfico de barra, tá bom? Vocês vão fazer para mim a página 232, número 2, e 233, número 4, gente. E eu queria agradecer vocês, tá bom? Que a gente acabou de chegar no último capítulo do livro Matemática e Compreensão em Prática. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, assiste o livro novamente com o caderno do seu lado. E qualquer dúvida, nós professores estamos aqui para te ajudar. Eu estou fechando o livro, queria agradecer a escola, os diretores, os supervisores, os alunos, tá bom? E todo mundo, tá? Que ajudou a gente a chegar no final desse trabalho aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima temporada a gente se encontra, alunos. Não se esqueça do recado que eu vou deixar para você, tá bom? Se ame, a tua vida é bela.